Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para fazer a nossa leitura do dia. Hoje estamos no dia 16, Gênesis 43, 44 e 45. Então vamos ler. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, por mais um dia. Te pedimos que o Senhor esteja conosco aqui neste momento de leitura, falando aos nossos corações através da Tua palavra. Comunique-se conosco, Pai. Nos ajude a entender, nos ajude a aprender e principalmente nos ajude a ouvir a Tua voz. Pedimos o discernimento do Teu Espírito Santo durante a nossa leitura e a Tua companhia aqui. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Vamos ler. Gênesis 43. A fome persistia e se tornava cada vez maior na terra. Quando acabou o cereal, filhos de Israel tinham trazido do Egito, disse-lhe seu pai: voltem e comprem um pouco mais de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: o homem nos advertiu seriamente: não me verão se o irmão de vocês não vier com vocês. Se o Senhor enviar o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos mantimento. Mas se não enviar, não desceremos, porque o homem nos disse: não me verão se o irmão de vocês não vier com vocês. Israel perguntou: por que me causam esse mal, contando àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos perguntou a respeito de nós e da nossa família. Ele perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outros irmãos? Não apenas respondemos as perguntas. Nós apenas respondemos as perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele faria uma exigência dessa? Tragam o seu irmão. Judá voltou a falar com o pai Israel: deixe o jovem aos meus cuidados e partiremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem as nossas crianças. Eu serei responsável por ele. O Senhor me fará prestar contas. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar diante da sua presença, serei culpado para sempre diante do Senhor. Mas não nos faça demorar mais. Se tivéssemos ido, já estaríamos de volta a estas horas. Então seu pai Israel respondeu: parece que não tenho escolha. Se tem de ser assim, assim será. Mas tratem de levar os produtos mais preciosos dessa terra. Coloquem nos sacos e levem-nos para aquele homem. Levem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, perfumes finos e mirra, nozes e pistache e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o pagamento da primeira compra que foi colocado na boca dos sacos de vocês. Pode ser que o dinheiro foi colocado nos sacos por engano. Levem também o irmão de vocês e voltem àquele homem. Que o Todo-Poderoso Deus conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele libere o seu outro irmão e deixe Benjamim voltar com vocês. Quanto a mim, se eu perder meus filhos, ficarei desolado. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim, e desceram para o Egito, e se apresentaram a José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador da sua casa: leve estes homens para casa, mate umas cabeças de gado e prepare tudo, porque estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez como José havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os filhos de Israel ficaram com medo quando viram que foram levados para a casa de José e diziam: estamos aqui por causa do dinheiro que voltou conosco nos sacos de mantimento. Ele quer nos acusar, tornar-nos escravo e tomar os nossos jumentos. Resolveram falar com o administrador da casa de José e disseram: por favor, senhor, já estivemos aqui outra vez para comprar mantimento. Quando paramos numa hospedaria, abrimos os sacos de mantimento e encontramos todo o dinheiro na boca de cada saco. Agora estamos aqui de novo. Trouxemos de volta aquele dinheiro. Além disso, trouxemos mais dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos. Mas o administrador disse: paz esteja com vocês, não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem deu o precioso presente que vocês acharam no saco de cereais. O dinheiro de vocês chegou às minhas mãos.
Então soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Depois os levou à casa de José. Levou à casa de José. Ofereceu água para lavarem os pés e deu ração aos seus jumentos. Então eles prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles lhes deram o presente e inclinaram-se diante dele com o rosto no chão. Ele queria saber como eles estavam e em seguida perguntou: Vocês me falaram do pai idoso. Como ele vai? Ainda vive? Eles responderam: O seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E novamente abaixaram a cabeça e se inclinaram. José dirigiu sua atenção ao irmão mais novo, Benjamim, filho de sua mãe, e disse: É este o irmão mais novo de quem me falaram? E acrescentou: Deus conceda graça a você, meu filho. A essa altura não suportou mais a emoção em ver seu irmão e saiu depressa procurando um lugar para chorar. Ele entrou no seu quarto e ali chorou. Depois, lavou o rosto e saiu. Conseguiu conter suas emoções e disse: Sirvam a refeição. Serviram a ele em separado dos irmãos e dos egípcios que estavam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Isso seria um sacrilégio para eles. José determinou que seus irmãos fossem colocados à mesa, diante dele por ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Isto causou certo espanto entre eles. Então lhes serviram a comida. A porção dada a Benjamim era 5 vezes maior do que aos outros, e eles beberam e se alegraram com ele. Capítulo 44. José deu a seguinte ordem ao administrador de sua casa: Dê a esses homens o máximo de mantimento que eles puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. Coloque a minha taça de prata na boca do saco de mantimento do filho mais novo. E ele obedeceu a todas as ordens de José. Logo de manhã, os irmãos saíram para casa levando consigo os jumentos. Ainda não estavam muito longe da cidade quando José disse ao administrador: Vá atrás daqueles homens. Quando alcançar, diga: Por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram a taça de prata que o Senhor usa para beber e que usa para fazer as suas previsões? Vocês procederam muito mal. O administrador foi e os alcançou e disse a eles as palavras de José. Mas eles responderam: Por que o nosso Senhor diz essas palavras? Longe de nós, seus servos, praticar algo assim. Nós trouxemos da terra de volta o dinheiro da terra de Canaã, que achamos na boca dos sacos de mantimento. Então por que iríamos roubar prata e ouro do seu senhor? Pois bem, aqueles seus servos com quem for encontrado a taça morrerá, e o restante será escravo do meu senhor. Então lhe respondeu: Concordo com a proposta de vocês. Somente aquele com quem for encontrada a taça ficará como escravo. Os outros estarão livres. Trataram de cada um descarregar rapidamente o seu saco e abri-lo. O administrador examinou os sacos, começando com a carga do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram suas roupas, carregaram de novo os jumentos e voltaram para a cidade. José ainda estava na casa quando chegaram Judá e seus irmãos e se lançaram no chão, diante dele. José lhes perguntou: O que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu sou capaz de perceber o que acontece? Então Judá disse: O que responderemos ao nosso Senhor? O que falaremos? Como poderíamos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos pecados dos seus servos. A partir de agora somos seus escravos, tanto nós como aquele com quem estava a taça de prata. Mas ele disse: Longe de mim fazer tal coisa. O homem que roubou a taça será o meu escravo. Vocês, no entanto, poderão voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá se aproximou de José e disse: meu senhor, permita-me dizer uma palavra ao meu senhor, e não fique aborrecido com o seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: Você tem pai ou algum outro irmão? Nós respondemos ao senhor: Nosso pai já é bem idoso e com ele ficou o filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão já morreu.
Ele é o único filho da mesma mãe, e o pai o ama muito. Mas o Senhor disse aos seus servos: Tragam um filho mais novo para que eu veja. Respondemos ao meu senhor: O jovem não pode deixar o pai, senão o pai morre. Mas o Senhor disse aos seus servos: Se o irmão mais novo não vier e não descer com vocês, não os receberei. Assim voltamos para a casa do seu servo, meu pai, e repetimos as suas palavras a ele. Então nosso pai disse: Voltem, comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: Não podemos ir se o nosso irmão mais novo não for conosco. Só iremos se ele for também, porque o governador afirmou que não nos receberíamos se fôssemos sem o menino. Então nos disse o meu pai, então disse o seu servo, nosso pai: Vocês sabem a quem a minha mulher me deu 2 filhos. Um deles desapareceu. Certamente foi despedaçado por algum animal selvagem e nunca mais o vi. Se agora também levarem o outro embora e lhe acontecer algum mal, a tristeza fará com que eu desça à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao seu servo, o meu pai, sem levar o jovem comigo, visto que está muito apegado a ele, quando ele perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Os seus servos seriam culpados de matar de tristeza o nosso pai. O Senhor, o seu servo, garantiu que não seria. O Senhor, o seu servo, garantiu que seria responsável pelo jovem. Eu disse assim: Se eu não trouxer o jovem de volta, serei culpado para sempre diante do meu pai. Agora peço, Senhor, que eu fique como escravo no lugar do mais jovem, e ele voltem com os seus irmãos. Como poderei voltar a me encontrar com o nosso pai se o jovem não for comigo? Eu não suportaria ver o sofrimento do meu pai. 45. Então José não conseguiu mais se conter diante de todos os que estavam com ele e gritou: Saiam todos daqui! E ninguém ficou com ele quando José se revelou aos seus irmãos. E ele chorou tão alto que o choro podia ser ouvido pelos egípcios, bem como no palácio de Faraó. Então ele disse aos seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos não puderam responder porque ficaram assustados diante dele. Então José disse aos seus irmãos: Cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: Eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam ao Egito. Agora, nada de tristeza, e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para conservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos, em que não haverá cultivo e nem colheita. Porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos em que não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me fez ministro do Faraó, senhor de toda a casa e governador de toda a terra do Egito. Agora, não percam tempo. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: Assim manda dizer o seu filho José: Deus fez de mim senhor de toda a terra do Egito. Venham para cá o quanto antes. O Senhor habitará na terra de Gósen. Assim o Senhor estará sempre perto de mim. Não só o Senhor, mas também os seus filhos, os seus netos, os seus rebanhos, o seu gado, enfim, tudo que o Senhor tem. Eu providenciarei o seu sustento, porque ainda haverá 5 anos de fome. Faça o que eu estou dizendo, para que não caiam na pobreza sobre o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, bem como meu irmão Benjamim, que eu sou mesmo que estou falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a honra que tenho recebido no Egito e tudo o que vocês mesmo têm visto. Apressem-se em buscar o meu pai. E José abraçou seu irmão Benjamim e chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. Em seguida, José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Só então seus irmãos puderam falar com ele. Ouviu-se a seguinte notícia no palácio do Faraó: Estes aqui são os irmãos de José. Isso agradou ao Faraó e aos seus oficiais. Então o Faraó disse a José: Diga aos seus irmãos:
carreguem os seus animais e voltem para a terra de Canaã. Chamem o seu pai e as suas famílias e retornem para cá. Eu darei a vocês as melhores terras que há no Egito, e vocês poderão comer da fartura dessa terra. Levem também carruagens da terra do Egito para trazer os seus filhos e suas mulheres, bem como o seu pai. Não se preocupem com seus bens, porque o que há de melhor no Egito será de vocês. Os filhos de Israel seguiram as instruções que receberam. José lhes deu carruagem conforme o faraó havia ordenado. Também lhe deu provisão para a viagem. Além disso, deu a cada irmão trajes de festa, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 trajes de festa. E José enviou a seu pai 10 jumentos carregados dos melhores produtos do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais, pães e outras provisões para a viagem. E despediu seus irmãos. Quando estavam de partida, disse-lhes: não briguem durante a viagem. Então saíram do Egito e voltaram para a terra de Canaã, a casa de seu pai Jacó. Lá chegando, lhe disseram: José ainda vive, ele é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Porém, quando lhe contaram tudo o que José lhe tinha dito, ao ver as carruagens que José tinha mandado para levá-lo, o espírito dele ganhou uma nova vida. E disse Israel: não precisam falar mais nada. Meu filho José ainda vive e quero vê-lo antes que eu morra. Amém, amém. Essa foi a leitura de hoje. A gente se encontra amanhã para mais uma leitura. Deus abençoe.